Olá, meninas e meninos, cá estou eu na nossa aulinha e hoje é mitologia grega e eu vou falar da grande deusa conhecida por todos na mitologia grega, que é chamada Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Que daí vem os alimentos afrodisíacos, todo mundo sabe disso, já contei várias vezes sobre Afrodite, mas hoje eu vou falar, o meu foco na aula vai ser os amores dela, tanto mortais como imortais. Ela sabe, vocês sabem, ela era a deusa do amor, né? Então ela teve muitos e muitos romances. Não vou contar todos, senão eu não saio daqui. Mas vou contar pelo menos os dois principais, mais famosos de mortais, amores de mortais, e alguns imortais. Quando eu falo imortais, são de deuses, tá? Mas antes disso, Afrodite era uma deusa grega do amor e da beleza. Em Roma, ela recebe o nome de Vênus, que é a mesma deusa. E vocês sabem que em Roma, muitos deuses mudaram seus nomes, né? Por exemplo, Zeus virou Júpiter, Hermes virou Mercúrio, Ares, o deus da guerra, virou Marte, assim por diante. Vocês sabem disso, tá? Bom, Vênus, como eu falei, era Afrodite em Roma. E Vênus vai dar um nome ao planeta mais próximo da Terra, o planeta mais quente do sistema solar, apesar de não ser o mais próximo do Sol. Lembram da listinha que a gente tinha que decorar no ginásio? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Era a ordem dos planetas de acordo com a proximidade do Sol. Então, Mercúrio é o mais próximo do Sol. Depois vem Vênus, depois vem Terra. Então, Vênus é o que está mais próximo da Terra. Mas os especialistas dizem que, apesar de Vênus não estar mais próximo do Sol, é considerado o planeta mais quente, tá? Então, o planeta Vênus, tá? Recebeu esse nome em homenagem à deusa Vênus de Roma, que é Afrodite na Grécia. Bom, o planeta também é chamado de estrela d'alva ou estrela da manhã, porque nem precisa de telescópio para a gente observá-lo, tá? Todo mundo já viu a estrela d'alva ou estrela da manhã, que é o planeta Vênus, tá? Bom, resumindo, para terminar essa parte, Vênus é o segundo planeta do sistema solar mais próximo do Sol e o mais quente. Mas voltando a Afrodite, a Vênus em Roma, ela amou e foi muito amada, tanto por mortais como por imortais. Não é à toa que ela é deusa do amor. E era belíssima. Bom, vou contar a história de dois romances com mortais e depois alguns deuses, tá? Os dois mais famosos, que todo mundo já ouviu falar desses dois grandes amores mortais que ela teve. Quando eu falo mortais, são seres humanos. Quando eu falo imortais, são deuses que não morrem, né? Bom, qual é o mais famoso mortal que ela teve? Um dos mais famosos é Adonis. Adonis, quem nunca ouviu falar? Nossa, ele é lindo como Adonis. Por quê? Porque Adonis está relacionado ao modelo de beleza masculino. Conta-se que Afrodite conheceu Adonis quando era bebê e já ficou assim maravilhada com tanta beleza. E aí, o que ela fez? Entregou aquele bebê, aquela criancinha, a Perséfone, a mulher do Hades, o deus dos mortos, para que ela o criasse. E aí, quando ele ficou jovem, quando ele cresceu e ficou aquele jovem lindo, maravilhoso, eles tiveram um grande romance houve um grande romance entre Afrodite e Adonis. Mas contam as más línguas que Perséfone e Afrodite, elas disputaram o amor dos dois, porque a Perséfone também não ficou imune à beleza daquele Adonis. Mas isso é outra história. Bom, então ele ficou adulto, belíssimo, e eles tiveram um grande romance. Só que esse romance foi interrompido por uma grande desgraça. Um javali furioso matou o jovem Adonis. Dizem que ela sofreu muito a perda do Adonis e dizem também que ela
uma versão diz que ela chorou muito na cova de Adonis e suas lágrimas transformaram, ao caírem na cova de Adonis, se transformaram nas flores anêmonas. Eu vou mandar umas fotos das flores anêmonas, são consideradas as flores do vento, são muito frágeis. E essas anêmonas têm várias cores, mas provocada pelas lágrimas da Afrodite são vermelhas, tingidas pelo sangue de Adonis, tá? Então, as anêmonas são consideradas, ligadas à mitologia grega da história de Adonis. Outra coisa, ela também sofreu tanto a morte do Adonis que ela mandou, para homenageá-lo, anualmente uma cerimônia para lembrar sua trágica e prematura morte, tá? E essas anêmonas eram as flores relacionadas a esse culto. Nesse culto, essas flores eram também reverenciadas, tá bom? Bom, isso foi Adonis. Agora eu vou contar outra história que vocês já estão cansados de saber, um grande amor de um grande mortal chamado Anquises, tá? Mas antes de eu falar do romance dela com Anquises, eu vou falar mais uma coisa, para vocês saberem. Havia 3 deusas do Olimpo que Afrodite não tinha poder algum. Não podia fazer nada, ela não tinha poder. Era Atena, que era a deusa da sabedoria, que recebeu o nome de Minerva em Roma. Era Artemis, a deusa da caça, que recebeu o nome de Diana em Roma. E Hestia, a deusa do fogo, do lar, da lareira, já falei sobre ela, que recebeu o nome de Vesta em Roma. Daí vem as Vestais, que eram as sacerdotisas do templo das Vestas. Tá? Então, Atena, Artemis e Hestia, ela não tinha poder nenhum. Mas, em relação aos demais deuses, Afrodite tinha todo o poder. Até com o próprio Zeus chegou a competir. Uma versão diz que foi Afrodite que o levou a apaixonar-se por outras mulheres e atrair a esposa Hera. Olha, até sobre Zeus ela tinha poder. E dizem, algumas versões, vocês sabem que já cansei de falar, que a mitologia tem várias versões. E algumas versões que, em revide, o próprio Zeus teria feito com que ela se apaixonasse por esse mortal Anquises, que eu vou contar a história agora. Apaixonar-se por um mortal, tá? Um mortal que apacentava o gado no Monte Ida. Ele era tão belo, parecia um imortal. Conta-se que Afrodite, logo que avistou Anquises, apacentando suas ovelhas, logo se apaixonou, mas não se apresentou ainda. Assim que o conheceu, se dirigiu para Chifre, no seu templo de Pafos, e mandou as graças banharem-na com óleos e ungirem-na com perfumes. E em seguida, vestida com um belíssimo vestido e adornada com ouro, voltou a Troia, no Monte Ida, para se apresentar a Anquises, mas sem se identificar como uma deusa. Anquises tocava alaúde dentro da sua tenda, quando ela entrou, deslumbrante. Ele achou que era uma deusa realmente, de tanta beleza. Anquises contemplou-a e ficou tão maravilhado com tanta beleza, ela parecia que estava banhada pelo luar. Então, ele ficou apaixonado, mas achou que era uma deusa. E se dirigiu a ela, se curvou e disse: quero tua bênção para mim e para os meus descendentes. Mas Afrodite mentiu, dizendo que ela não era uma deusa, e sim uma donzela mortal, destinada a ser sua esposa. Por isso que ela entrou na sua tenda. Bom, então, os dois, a partir de então, viveram um tórrido romance na cabana do pastor Anquises. Vocês vão lembrar de quem era Anquises. Eu falei muito sobre Anquises. Mas ela ficou grávida de Anquises. E aí tudo mudou. Certo dia, ela despertou o amante, que estava adormecido, e disse que ela não era mortal, coisa nenhuma, ela era a deusa Afrodite, e que estavam esperando um filho dele.
ela iria embora, partiria naquele momento, teria o filho dos dois e o mandaria para que ele o criasse. Mas jamais ele poderia contar a alguém que esse filho que ela iria mandar era fruto do seu romance dele com Afrodite, a deusa do amor. Aí ele ficou aterrorizado, tá? E ele implorou que o salvasse, pois sabia que todo mortal que tivesse se deitado com um ser imortal, uma deusa, seria castigado, não gozaria de boa saúde para o resto da vida. Ele seria um desgraçado e pediu clemência. Ela disse, prometeu que nada disso ia acontecer com ele, em troca do segredo de que seu filho fosse fruto do romance dos dois. Ele só seria castigado se dissesse que o filho que ela estava esperando era da deusa Afrodite. E assim aconteceu. Lembram quem é que nasceu? Quem era o filho de Anquises com Afrodite? O Enéas, o personagem da Eneida de Virgílio, aquele sobrevivente de Troia, que saiu de Troia levando o pai Anquises nos ombros e o filho pelas mãos. E foi ela, segundo a mitologia, que disse, quando a guerra estava perdida, quando estava a Troia em chamas, que disse para sair dali, a própria Afrodite, para sair dali, que ele tinha uma grande missão, que levasse a mulher, o filho e o pai. Só que a mulher não foi. Foi só o filho e o pai. Tem até estátuas nos museus, ele com Anquises nas costas e o menino pela mão. Vocês sabem dessa história, já contei um monte de vezes, que ele foi no mundo dos mortos porque ele estava desorientado e o Anquises o esclareceu da sua grande missão. Isso é outra história. Então, Enéas vai inspirar Virgílio, o grande escritor do Império Romano, a escrever a Eneida. Revejam essa aula, Eneida, que eu já mandei, tá bom? Bom, agora eu vou falar de alguns amores imortais de Afrodite. Vários, muitos. Só vou contar alguns, tá? Com Hermes, que era Mercúrio em Roma, aquele deus mensageiro que tinha sandálias aladas, que levava as mensagens. Teve um filho com ele também, com Hermes, ou Hermés. E recebeu o nome de Hermafrodito. Hermafrodito, que tinha os dois sexos, masculino e feminino. Foi chamado de Hermafrodito porque Herma vem de Hermés, Afrodito vem de Afrodite. Mas, segundo uma versão, ele não nasceu com os dois sexos. Segundo uma versão, era um jovem muito lindo, maravilhoso, normal, um jovem masculino, do sexo masculino, e aos 15 anos resolveu conhecer novas terras, sair dali onde ele nasceu. E conheceu uma jovem Salmacis, que quando viu o Hermafrodito se apaixonou por ele, mas ele não retribuiu esse amor. Aí conta-se que quando ele achou que ela foi embora, ele tirou a roupa e foi nadar no lago despido. Foi nadar. E a jovem, quando viu aquela beleza toda, né, dentro do lago, pelado, né, nu, se jogou no lago e o abraçou e não o largava. Ele tentava se desvencilhar, mas ele não conseguia. Ele tentava se separar dela, ele tentava e não conseguiu. E ela, numa paixão tão grande, naquele amor apertando o corpo de Hermafrodito, pediu aos deuses que jamais os separassem, que ela queria viver junto com ele para sempre. Ela fez essa oração com tanta força, que assim Hermafrodito ficou com os dois sexos. Vem daí a palavra Hermafrodito, filho de Hermés e Afrodite, tá bom? Por isso que é o nome Hermafrodite, tá? Bom,
Um dia, Zeus obrigou a Afrodite a casar com Hefesto. Lembra de Hefesto, o deus ferreiro, que era feio, coxo, que foi jogado do Olimpo e ficou coxo? E já contei a história de Hefesto, que a história dele é maravilhosa. E o Zeus obrigou ela a casar com ele, mas durante o casamento dela com Hefesto, ela o traiu muitas e muitas vezes com Ares. Também já contei essa história. Vejam lá Hefesto, tá? Os amantes, depois da humilhação de serem observados por todos os deuses, fugiram, um para cada lado. Ares para o norte da Grécia e Afrodite para Fasso, no Chipre. Dizem que depois desse romance que foi descoberto, foi para cada lado, ela teve um romance com Poseidon, o deus dos mares, o deus dos mares, Netuno em Roma, tá? Diz que ela teve esse romance, segundo uma versão, em agradecimento pelo apoio que esse Deus lhe deu após sua relação adúltera ser revelada. Em agradecimento, só que ela teve 2 filhas com Poseidon, tá? Bom, vamos parar com os romances. Vamos falar mais um pouco sobre Afrodite. Afrodite não admitia que nenhuma mortal tivesse uma beleza comparável a ela, punindo quem se atrevesse a dizer que era tão bonita ou mais bela que ela, tá? Outra característica de Afrodite, ela ajudava sempre os apaixonados, tá? E castigava aqueles que menosprezassem o amor que o outro lhe dedicava, tá? Pigmalião é um exemplo. Ele fez aquela estátua, se apaixonou por ela e se apaixonava, mas ela era uma estátua. Então, ela vendo aquele grande amor de Pigmalião pela estátua que fizera, deu-lhe vida e os 2 foram felizes para sempre. Ela era assim, ela ajudava os apaixonados, mas era muito vingativa também, tá? Como Menelau, lembram de Menelau, o marido de Helena? Não cumpriu uma promessa de sacrificar cabeças de gado para o seu templo, para a deusa, fez com que Helena fosse para Troia com Paris, como castigo. Agora, aqui há 2 versões. Uns dizem que Paris sequestrou Helena e levou para Troia, né? Paris, o filho dos reis de Troia, e provocou a guerra de Troia. Outras versões dizem que não, que ela se apaixonou por Paris e foi de boa vontade para Troia. Essa versão diz que foi um castigo da Afrodite, tá? Porque ele não sacrificou aquilo que prometeu para o seu templo, cabeças de gado. Então fez com que Helena se apaixonasse por ele, levasse para Troia e provocasse a guerra de Troia. Tá. Apolo avistou Hefesto, o marido de Afrodite, quando ela o traía na sua cama, lembra? Então ele fez, repara, Apolo avistou Hefesto, o marido de Afrodite, tá? Quando ela o traía na sua cama com Ares. Então ele avisou o marido. Então Afrodite, em vingança, fez com que ele se apaixonasse por uma mortal chamada Leucoteia, uma princesa persa, que ele, apaixonado, mesmo apaixonado, provocou sem querer a sua morte, para ele sofrer bastante. Então vocês veem que ela era bem vingativa. Para terminar a aula, 2 coisas não posso deixar de falar, tá? Como eu falei, ela foi a causadora da Guerra de Troia, segundo a maior parte das versões, tá? Na destruição de Troia, ela avisou seu filho Enéas para pegar seu pai, o filho e a mulher e viajar pelo Mediterrâneo para enfrentar grandes aventuras até chegar à Península Itálica, onde teria uma grande missão. Então, isso foi por ordem da Afrodite. Agora, sempre tem uma síndrome. Já repararam que toda a história da mitologia grega tem uma síndrome? O que é, na psicanálise, o que é uma síndrome? Síndrome, a palavra síndrome vem de sim, S-Y-N, que significa junto, mais dromos, que significa corrida. Então, o que é uma síndrome? Síndrome seria um conjunto de sintomas ou sinais
que andam juntos. Por exemplo, tem vários tipos de síndromes, inclusive genéticas, como a síndrome de Down, que é uma alteração do cromossoma 21. Então, a síndrome de Down é um distúrbio genético. Agora, tem algumas síndromes, tá? Geriátricas, consideradas geriátricas. Quais são as síndromes geriátricas mais comuns? Depressão, ansiedade, insônia, fragilidade social, instabilidade e quedas. São algumas síndromes geriátricas. Tá. Agora, tem a síndrome de Afrodite também, na psicanálise, que é síndrome de Afrodite. Para as mulheres, com a síndrome de Afrodite, o jogo de sedução é mais importante do que o resultado. Elas querem se sentir desejadas. Esse é o grande triunfo. Quando a mulher sofre essa síndrome de Afrodite, quando elas são correspondidas, a vontade até desaparece. Então, o que é síndrome de Afrodite? A sedução compulsiva é como uma forma de droga. Seria a fonte do prazer. Tá? E vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!